Um levantamento feito por representantes das áreas de arquitetura e engenharia revelou as piores calçadas de Brasília. O estudo alerta para a necessidade de cuidar melhor dos pedestres na nossa cidade. Eu pergunto para você de casa, você faz ideia de qual é a pior de todas as calçadas aqui da capital do país? Estas são fotos de uma rede social de denúncias. Este é um bom lugar para saber o que as pessoas estão dizendo das calçadas no DF. Muitas têm usado a hashtag Cilada para mostrar trechos da cidade, como este, na quadra 302 do Sudoeste. A denúncia é de uma calçada estreita, destruída pela placa no meio do caminho. Na QI 13 do Lago Sul, outra calçada destruída. Concreto quebrado impede a vazão de água pelo bueiro. Na QI 14, a rampa de acessibilidade fica em cima do meio-fio. Nada é acessível para quem tem dificuldade de locomoção. As denúncias não acabam. Esta aqui é de um poste no caminho do pedestre. Na W3 Norte, a calçada inclinada, além de estragada, exige esforço físico de quem passa ali. Em um breve passeio, a gente percebe como é difícil a vida do pedestre em Brasília. Isso aqui deveria ser uma calçada, mas está completamente destruída. O pouco que existe está ocupado pelo que não devia. Aqui um monte de lixo e ao longo de toda a extensão vários carros estacionados. O estacionamento irregular destruiu o que era para ser caminho de pedestre. Você percebeu que isso aqui era uma calçada? Eu achei que não fosse. Dá uma olhadinha aqui, ó. Pois é, mas aí como eu vi outros carros, eu também fui e estacionei. Ela confessa. Apesar de impedir o caminho de quem está a pé, também tem dificuldade de locomoção quando, ao invés de motorista, circula como pedestre. Falta estacionamento, falta calçada, falta acesso, faltam várias coisas. Aqui é mais coisa errada. As estudantes se espremem para passar no caminho estreito tomado pela sinalização. É tanto flagrante que um grupo de engenheiros e arquitetos enfrentou um desafio ao escolher as 20 piores calçadas da cidade. O estudo é do sindicato das duas categorias, o Sinaenco, e foi feito em várias cidades brasileiras. As calçadas em piores condições do plano piloto ficam em pontos importantes para o tráfego de pedestres, como na rodoviária, setor hoteleiro e até em um dos principais cartões postais de Brasília, a esplanada dos ministérios, onde um veículo de órgão público atrapalha a passagem. São criados meios em que você possa se manifestar para que essas situações cheguem de uma forma precisa, concisa, ao poder público. Mas o que seria o ideal? É o que propõe o projeto da Rua Completa, da Sinaenco e da WRI, uma organização não governamental que promove programas para cidades sustentáveis. Os pisos absorvem a água da chuva. Não falta sinalização e nem recursos para as pessoas com deficiência, como o piso tátil, e também para quem usa bicicleta. O estudo também revela que, ao resolver o problema das calçadas, teríamos muitos impactos positivos nas cidades. Um deles é o social. Boas calçadas aumentam a qualidade de vida. Outro é o sustentável, já que a mobilidade do pedestre ajuda a desenvolver o transporte público e tirar carros da rua. Tem ainda a questão financeira. O Estado economizaria ao deixar de gastar com vítimas de torções e fraturas. Os acidentes de pedestres em vias públicas estão em segundo no ranking de emergências ortopédicas. Por que será que o governo não investe em manutenção e construção de calçadas? Isto reflete a cultura da sociedade. O administrador público, infelizmente, ainda é valorizado por uma obra nova, por alguma coisa que ele possa colocar o seu carimbo, a sua marca, da sua administração, dizendo ele que fez essa obra. Por isso nós sempre defendemos o conceito de, dentro da mobilidade urbana, é preciso qualificá-la, essa mobilidade, e chamá-la de mobilidade humana. Falou tudo. A nova CAP e a Secretaria de Infraestrutura informaram que há um processo de licitação. Mas a desculpa de todo mundo é que tem processo de licitação e a gente nunca vê esse danado desse processo na prática, né? Existe um processo de licitação para obras de construção de calçadas em todo o Distrito Federal. O problema é que esse processo, tá aí a explicação, está suspenso pelo Tribunal de Contas. E isso significa que ainda não tem prazo para o início dessa revitalização. Juliano, nessas campanhas de trânsito, educação de trânsito, né, sempre tem uma frase que encerra
que eu acho que diz tudo aí nesse caso das calçadas aqui no Distrito Federal. Diga. No trânsito somos todos pedestres. Fato, concordo. E aí você vê aí a situação de todos os moradores do DF que precisam andar pela cidade, né? Mesmo aí... que você ande da sua casa pro seu carro, você tem um negócio desse aí no meio do caminho, o risco de você se machucar ou até morrer, né? Você cai numa calçada dessa aí, o carro passa por cima. É muito Daniel, complicado viver esse tipo de situação aqui no DF. Minha mãe passou quase 2 meses fazendo fisioterapia por conta de uma queda que ela tomou enquanto passeava com o cachorro lá na 415 Sul. Estava na calçada lá, tropeçou na calçada acabada, muito pior que essa daí que a gente está vendo agora, e acabou se machucando, teve que fazer fisioterapia. O Estado paga por essa fisioterapia? Never, meu amigo. Se você não tiver plano de saúde ou tiver um amigo fisioterapeuta, você está alenhado, viu? Você vai ficar ortopedista, seja lá o que for, você não vai conseguir atendimento não. Agora, eu digo sempre aqui no DF no ar, cada um no seu lugar, né? O ciclista, tal, o motorista. Agora, imagina o pedestre, você tem que andar na calçada, você está andando aqui, opa, acabou a calçada, vou pro meio da rua, vem o carro, pum, acabou. 8 horas e 23 minutos. Mas um dia, quando a licitação sair, ninguém sabe quando, 8 horas e 23 minutos na capital do país.